Boa noite. Boa noite. Vamos ler que os irmãos abrissem Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Eu sei que o sonho do Ione era me ouvir pregar em Esther 3, né? Mas não vai ser infelizmente, sorte não foi. Neemias 9. Nós estaremos lendo do versículo 7 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão e o tirou de Ur dos Caldeus, e mudou o seu nome para Abraão. Viste que o coração dele era fiel a ti, e fizeste com ele uma aliança, pela qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E tu cumpriste a tua promessa, pois é justo. Viste também a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles diante do mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e contra todos os seus subordinados, e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que soberba eles o haviam tratado. Assim adquiriste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, de modo que o atravessaram a seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas impetuosas. Além disso, tu os guiaste de dia com uma coluna de nuvem, e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-os conhecer o teu santo sábado, e lhe deste mandamentos, estatutos e leis, por intermédio do teu servo Moisés. Do céu lhe deste pão, quando tiveram fome, e da rocha que fizeste brotar água, quando tiveram sede. E lhes ordenaste que entrassem e tomassem posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar a eles. Oremos. Deus, eu te louvo e te agradeço, Deus, pela oportunidade que tu me deste aqui para a teológica, de estudar aqui, e te agradeço, Deus, porque até aqui o Senhor tem me abençoado e abençoado meus irmãos. Quero te pedir agora, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar através de mim, que esta palavra, apesar de ser somente uma aula, Deus, seja para a honra e glória do teu nome, venha fazendo diferença em nossas vidas. Dá-me paz, ó Pai, ajude-me, que o Senhor venha falar através de mim. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se um membro da sua igreja, né, alguém que acabou de se converter, chega para você e pergunta assim: olha, quem é Deus? Me explica aí. O cara é novo crente, ele olha para você, para o Ione, para o Adesilto, e ele acha que você sabe tudo, até porque você estuda na teológica, estudar aqui faz a diferença, e ele quer que você responda para ele: quem é Deus? O que você responderia para ele? Você já parou para pensar? O que você falaria para a pessoa se ela te perguntasse assim: quem é Deus? Evidente que não dá para se saber tudo sobre Deus, até porque se eu soubesse tudo sobre Deus, eu seria Deus. Mas eu posso pensar em algumas características a respeito de Deus. E mesmo essas características, hoje, nós temos uma série de problemas, né? Existem, por exemplo, aquelas pessoas que pensam que Deus é o gênio da lâmpada, né? Que eu esfrego lá, eu faço pedido, Deus ele realiza aquilo que eu peço. Ou que o Deus é o Deus da bolsa de valores. Então eu pego uma quantia, invisto, e Deus ele vai fazer o quê? Ele vai me dar aquilo dobrado, triplicado, decuplicado, o que for. Só que quando eu olho esse texto, eu posso responder a pergunta quem é Deus, mas com apenas algumas características. E o que está acontecendo aqui? Neemias, ele saiu, né, ele veio lá da Babilônia, está aqui reconstruindo Israel. O povo de Israel ele foi para o cativeiro nesse momento, ele voltou, e agora Neemias ele está lembrando as pessoas quem é Deus. Ele está trazendo a memória das pessoas quem é Deus e quais são as características dele. E quais são as características de Deus? Primeiro, Deus é aquele que escolhe e recompensa. Versículos 7 e 8. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão e o tirou de Ur dos Caldeus e mudou o seu nome para Abraão. Viste que o coração dele era fiel a ti e fizeste com ele uma aliança pela qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E tu cumpriste a tua promessa, pois é justo. Então Deus, quem é Deus? Deus é aquele que escolhe, é aquele que busca. Ele está lembrando aqui o povo que partiu de Deus ter um relacionamento com eles. Que Deus foi lá, procurou Abrão, mudou o nome dele para Abraão, o abençoou, levou para uma terra
que deu para ele e depois para os seus filhos. Então, uma característica, né, que o Ione, que o Adesilton, né, que são pessoas que na igreja as pessoas olham assim e falam, vocês sabem de tudo. Podem responder para a pessoa que Deus é aquele que escolhe, é aquele que busca, é aquele que cuida e é aquele que recompensa. Um outro ponto é que Deus é o Deus que ouve e que se importa. Versículo 9. Viste também a aflição de nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Existe uma grande confusão hoje no relacionamento da humanidade com Deus. Porque, infelizmente, nós fazemos a seguinte equação. Deus é aquele que me ama, Deus pode me dar tudo, logo Deus vai me fazer a pessoa mais feliz da Terra. Eu ainda não sou pai, né? Mas os pais, né, que estão aqui, né? Muitas vezes o filho pede alguma coisa, né? Ah, pai, eu queria aquele carro de controle remoto que voa, pula, dá cambalhota, vira ninja, não sei o quê. E muitas vezes o que o pai fala? O que o pai fala? Filho, eu não te dou porque eu não posso. Então fica condicionado no indivíduo, muitas vezes desde criança, que ele não tem determinadas coisas, por quê? Porque os pais não podem dar. Mas quando isso se reflete no meu relacionamento com Deus, isso gera um problema, porque Deus pode tudo. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer eu dormir e acordar amanhã com o cabelo lindo aí do Ione, aí do Douglas. Ele pode fazer isso? Ele pode, Deus tem poder para isso. Mas ele vai fazer? Provavelmente não. Então, quando o indivíduo se relaciona com Deus, ele começa a orar e pedir determinadas coisas a Deus, ele acaba se frustrando. Por quê? Porque eu estou pedindo um monte de coisas, Deus pode tudo. Por que Deus não me dá aquilo que eu quero? Isso gera um problema. Então, eu preciso entender, e a luz desse texto é muito interessante, que Deus ele me abençoa, mas naquilo que for para a glória dele. Deus ele não tem compromisso nenhum em cumprir os meus caprichos e os meus desejos. Então, olha o versículo 9. Viste também a aflição de nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Deus ouviu e recompensou os israelitas quando? Quando eles estavam passando por um momento de dificuldade, por um momento de luta. Então Deus é aquele que ouve e aquele que recompensa. Mas não ao meu bel prazer, não aquilo que eu quero, simplesmente quero. É aquilo que há necessidade. E o texto continua. Deus é o Deus que age. Versículo 10 a 15. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e contra todos os seus subordinados e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que soberba eles haviam tratado, assim adquiriste renome que permanece até hoje. Versículo 15. Do céu lhe deste pão quando tiveram fome, e da rocha lhe fizeste brotar água quando tiveste sede. E lhes ordenaste que entrassem e tomassem posse na terra que sob juramento tinhas prometido dar a eles. Então perceba que Deus dá o que para eles? O que eles necessitam. Pão, que todo mundo tem que comer, né? Uns mais, outros menos, né? A gente tem aqui o Davi e o Ione, né? E água, que a pessoa também precisa beber. Então Deus está comprometido em dar o quê? Ele suprir o quê? As necessidades. Só que Deus não é, e também Deus é qual Deus? Aquele que cumpre o que prometeu. Versículo 15 aqui, ó. Eles ordenaste que entrasse e tomassem posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar a eles. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Deus ele prometeu satisfazer todos os meus desejos. Deus ele é aquele que cuida de mim, é aquele que me abençoa, mas naquilo que eu necessito. Então eu preciso ter isso em mente, eu preciso entender que Deus é aquele que busca e recompensa, Deus é aquele que ouve e se importa, e Deus é aquele que age. E aí eu gostaria que você se fizesse a seguinte pergunta hoje: qual é a minha visão de Deus? Como que eu, você que está aí sentado aí, como que eu penso de Deus? O que eu vejo de Deus? A minha visão de Deus ela não pode estar condicionada à minha criação. A minha visão de Deus não pode estar condicionada a mitos daquilo que eu vi. A minha visão de Deus precisa estar condicionada ao que a palavra de Deus diz. Nesse pequeno trecho, ele nos fala que Deus é o Deus que busca e recompensa, Deus é aquele que ouve e se importa, e Deus é aquele que age nas nossas vidas. Você e eu possamos ter uma visão correta de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.